1886. No coração selvagem de Montana, um fazendeiro abate uma criatura indescritível. Nem lobo, nem coiote, nem cão. Seu corpo disforme, suas pernas curtas e sua silhueta inclinada lembravam algo muito mais antigo, algo que não deveria existir. O corpo é empalhado, exposto em um museu e desaparece sem explicação. Mas então, mais de 130 anos depois, em 2018, a criatura ressurge. Dessa vez, na mesma região rural, outro fazendeiro consegue fazer a fera cair. A história parece se repetir, mas dessa vez o avanço tecnológico nos ajuda a entender o que realmente é esse animal. O mundo aguarda a resposta. Mas o que será que os testes revelaram? Clica no like e se inscreva no canal, é de graça e ainda nos ajuda muito. Clique no like e vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. O Vale de Madison, em Montana, era um território inóspito em 1886. As noites eram geladas e os colonos que ousavam viver ali dormiam com os ouvidos atentos ao menor ruído na escuridão. Lobos e coiotes rondavam os campos, mas os fazendeiros sabiam reconhecer seus uivos. As armadilhas para proteger o rebanho eram cuidadosamente colocadas e quase sempre funcionavam, capturando esses canídeos. Mas havia uma criatura, um animal desconhecido que parecia observar tudo isso e mesmo assim ousou em atacar. Israel Amon Hutchins, um fazendeiro experiente, conhecia os perigos da região. Ele havia perdido gado antes, mas nada se comparava ao que estava acontecendo agora. Algo estava atacando suas terras, algo rápido, furtivo e cruel. O medo se espalhou entre os colonos. Os relatos eram sempre os mesmos. Olhos brilhando no escuro, uma sombra disforme correndo entre as árvores, um predador que inicialmente parecia se tratar apenas de um lobo. Então, certa noite, os gansos da esposa de Hutchins começaram a gritar. Ele pegou seu rifle e correu para fora. No breu da noite, ele viu uma criatura estranha, de patas curtas, dorso curvado e pelo escuro quase negro. Não era um lobo, não era um coiote, era algo diferente. O disparo falhou, mas atingiu uma das próprias vacas, e a coisa fugiu para a escuridão, deixando para trás apenas o eco de um rosnado. Dias depois, ela voltou. Dessa vez, Hutchins estava preparado. Um único tiro certeiro e a fera tombou. Quando a luz do dia finalmente revelou o corpo, os colonos ficaram em choque. Não era um lobo, tampouco parecia um coiote. Sua postura lembrava de uma hiena, mas hienas não existem na América do Norte. Seria um predador desconhecido ou um animal pré-histórico que havia sobrevivido ao tempo? A notícia se espalhou e logo o corpo foi parar nas mãos de Joseph Sherwood, um taxidermista amador que possuía um museu peculiar na região. Fascinado pela aparência grotesca da criatura, Sherwood a empalhou e a colocou em exibição em seu pequeno museu em Harris Lake, Idaho. Ele a chamou de Ringdocus, mas outros passaram a chamá-la por um nome muito mais sombrio: Chunkawarakin, o leva-cães, uma besta temida pelos povos indígenas Iowa Sioux, que diziam que ela caçava cães e crianças pequenas. A fera se tornou uma atração. Pessoas de diversas partes viajavam para ver a criatura. Durante quase um século ela permaneceu ali, uma relíquia de um mistério sem solução. Mas então, desapareceu.
Por volta dos anos 1980, o corpo taxidermizado simplesmente sumiu. Alguns dizem que foi roubado, outros acreditam que foi vendido. O que se sabe é que, de repente, a prova física do monstro de Montana havia desaparecido, restando apenas poucas fotografias tiradas décadas antes, e uma delas foi publicada em um livro de 1977. Mas a lenda não morreu. Pelo contrário, ao longo dos anos, histórias de criaturas semelhantes começaram a surgir em diferentes partes da América. Em 1909, caçadores abateram um enorme animal negro na Floresta Nacional de Boise, em Idaho. A carcaça foi enviada para análise em Washington, D.C., onde biólogos ficaram perplexos. Não era um lobo comum, nem um coiote, tampouco um cão selvagem. A única comparação possível? Um espécime anômalo, desconhecido. Biólogos que se interessaram pelo assunto foram ao local tentar localizar mais espécimes. Porém, nenhuma outra criatura foi achada, o que fez a história ser esquecida. Até o final da década de 1920, onde fazendeiros do Wyoming começaram a perder gado misteriosamente. Testemunhas diziam que uma sombra se movia rápido demais para ser um lobo. O padrão se repetia: rastros estranhos, uivos que não pertenciam a nenhum predador conhecido, um vulto negro espreitando a distância. Nos anos 50, motoristas começaram a relatar encontros com uma criatura bizarra que cruzava estradas desertas em alta velocidade. O mais assustador, não parecia correr como um lobo. Suas patas dianteiras eram mais curtas do que as traseiras, o que lhe dava uma postura inclinada como uma hiena. Mais tarde, em 1967, em Utah, caçadores alegaram ter avistado um animal com as mesmas características. Eles tentaram rastreá-lo, mas ao invés de encontrar pegadas de lobo, se depararam com marcas estranhamente assimétricas, como se a criatura tivesse uma forma de locomoção diferente dos canídeos típicos da região. Os relatos continuaram, mas nenhuma criatura era de fato registrada em foto ou vídeo, e a história, que um dia foi tão real, começou a virar uma lenda. Porém, tudo mudaria de forma repentina. O ano foi 2007, e um acontecimento inesperado provaria que a história dos anos de 1800 realmente era real. O neto de Israel Amon Hutchins, Jack Kirby, fez uma descoberta impressionante. A criatura empalhada que havia desaparecido foi encontrada. Ela estava escondida sob um lençol em meio a outras relíquias esquecidas do Museu de História Natural de Idaho. O corpo foi então transferido para o Museu de História de Madison Valley, onde até hoje é a atração mais popular. O monstro de 1886 estava de volta, mas sua história ainda estava longe de terminar, porque o verdadeiro terror viria anos depois. Em 2018, quando uma criatura idêntica foi abatida e finalmente submetida a testes laboratoriais modernos. Agora estamos em Montana no ano de 2018, mais de um século após a morte da misteriosa criatura de 1886. Na pequena e remota cidade de Denton, um fazendeiro fazia sua ronda matinal quando percebeu algo incomum à distância. À beira de sua propriedade, próximo ao pasto onde seu gado costumava se alimentar, uma silhueta escura se movia entre a vegetação. De imediato pensou ser um lobo, porém, esse lobo parecia bem diferente. O fazendeiro não hesitou. Ele sabia que animais selvagens que rondam propriedades privadas podem representar um risco para o gado, cães de fazenda e até para as pessoas. Então pegou sua arma, mirou e disparou. O projétil atingiu a criatura, que caiu no chão já sem vida. Quando o fazendeiro se aproximou do corpo caído, percebeu de imediato que aquilo, apesar do tamanho, não se parecia em nada com um lobo cinzento comum na região. Foi quando a curiosidade tomou conta do homem, que cresceu ouvindo as histórias de uma estranha criatura que rondava a região. Aquilo estava ali, bem diante dos seus olhos, era tudo verdade. Rapidamente ele acionou as autoridades locais. O caso tomou uma proporção muito maior do que ele esperava. Em poucas horas a notícia se espalhou pelos jornais da região, comparando tal animal com a fera perdida de 1886. Diante do alvoroço, a instituição Montana Fish Wildlife Parks decidiu intervir.
Cientistas e biólogos foram até a propriedade para coletar amostras do cadáver e iniciar uma análise minuciosa. As características físicas do animal eram únicas, isso era incontestável. E sim, são essas fotos que aparecem na sua tela. Seu tamanho era de um lobo, então a hipótese de ser um coiote era descartada apenas de olhar o cadáver do animal. Quando comparado a um lobo cinzento, seu pelo era mais espesso, o focinho mais curto, os dentes caninos menos desenvolvidos e as patas dianteiras mais curtas. Não havia como questionar que fisicamente era a mesma espécie descrita nos anos de 1800. Tudo isso apenas levantava ainda mais questões. A única forma de acabar com o mistério era realizando um teste genético. Amostras de pele, pelo e sangue foram enviadas para um laboratório e os resultados não tardaram a vir. Apesar da aparência totalmente distinta ao que foi divulgado para o público, era que o animal abatido em Denton se tratava de um lobo cinzento, talvez com um desenvolvimento genético distinto. Alguns biólogos disseram que esse lobo era apenas um lobo feio e por isso tinha um padrão de patas distinto. Já outros especulavam que os testes foram manipulados, pois um lobo cinza moderno não teria caninos como aqueles e nem patas dianteiras em um ângulo tão abaixo do normal. Mas se era apenas um lobo, por que parecia tão diferente? E qual o motivo de manipular testes genéticos? A resposta que a ciência deu pode não ter convencido a todos, mas o fato é que criaturas assim continuam sendo vistas, fotografadas e ocasionalmente abatidas em lugares remotos dos Estados Unidos. Se esses são apenas lobos com características incomuns, ou se há algo a mais à espreita, ainda é um mistério, e talvez sempre será, porque algumas lendas não morrem, elas apenas esperam na escuridão. A primeira criatura abatida está em exposição ainda hoje no Museu Natural de Madison Valley, e a segunda criatura abatida em 2018 foi recolhida pelo laboratório para testes. Eu não encontrei informações sobre o que teria acontecido com seu corpo. Caso você saiba, por favor, registre nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e apoie nosso trabalho conferindo o link no comentário fixado. Muito obrigado por assistir. Fui!